Os destaques desta edição. Manaus vive horas de terror. Guerra entre facções deixa mortos e feridos. Briga já registra a primeira morte em presídio. Na Zona Leste, um homem foi executado dentro de carro. Quando pichava CV em muros, outro foi morto a tiros no bairro de São Francisco. Chacina em Presidente Figueiredo com 4 mortos e um bebê ferido. Motociclista mata garupa a sangue frio para vingar morte do irmão. Em resposta, o governo do Amazonas instala gabinete de crise para se antecipar a possíveis conflitos decorrente do combate do Estado ao tráfico de drogas. Indústrias instaladas em Manaus temem risco de desabastecimento provocado pelo coronavírus na China. Estados propõem que a União eleve parcela de complementação no Fundeb para 30%. Donald Trump tira Brasil de lista de nações em desenvolvimento. Passa de 1.000 o número de mortos pelo coronavírus na China. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. A probabilidade de chover 15 milímetros é de 90%, prevê o clima-tempo com temperatura máxima de 30 graus. O dia amanhece com 24 graus Celsius e 90% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 9 km/h de velocidade. É terça-feira, 11 de fevereiro. Chegamos aos 42 dias do ano e faltam 324 para terminar 2020. Dia de Nossa Senhora de Lourdes. Também é o dia do enfermo. Dia Mundial do Zelador. E o dia da independência do Vaticano. Continua vazante do Rio Negro e foram mais 2 centímetros de acordo com a leitura de ontem no Porto de Manaus, deixando seu nível em relação ao mar em 24 metros e 59 centímetros. O Rio Negro já baixou 6,56 metros. O aeroporto Eduardo Gomes está aberto com boa visibilidade. Fatos marcantes da história. 660 a.C., data tradicional da fundação do Japão pelo imperador Jimmu. 1858, primeira aparição da Virgem Maria Bernadette Soubirous em Lourdes, na França. Em 11 de fevereiro de 1929, a Santa Sé e o governo fascista italiano firmam o Tratado de Laprão, pondo fim aos conflitos entre Estado e Igreja Católica, advindo da unificação em 1870. Garante-se assim a soberania da Igreja na cidade do Vaticano e fixa-se a religião católica a oficial do país. 2013, Vaticano confirma que o Papa Bento XVI renunciará ao papado em 28 de fevereiro de 2013, como resultado de sua idade avançada. O Saratov, em 2018, da Airlines Saratov Airlines 703, cai perto de Moscou, na Rússia. Todas as 71 pessoas a bordo morreram. Agora 5h50 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, o sonoplasta Itamar Jardina. E bom dia ao nosso repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrini, cidade vive horas de violência, mas com resposta rápida do governo. E tivemos, inclusive, uma morte na penitenciária, uma briga entre 2 detentos. E o morto é o interno Fabrício Silva dos Santos Neto, de 31 anos, e outros 3 detentos do complexo também envolvidos nesse caso. Foram encaminhados para a delegacia para depoimento. Ao contrário do que se divulgou, não se trata do irmão do traficante José Roberto, é uma nota oficial, não é, Peregrini? Uma nota oficial, Paulo Guerra, vinda da Secretaria de Segurança, e diz aí que tivemos aí essa morte do Fabrício Silva dos Santos, né, de 31 anos. Ele era detento do Compage, Paulo Guerra, envolveu-se em uma briga com demais detentos e acabou morrendo. Peregrini, tivemos aquela chacina ontem lá em Presidente Figueiredo, inclusive um bebê foi atingido também por uma bala perdida. E os corpos estão no IML, Peregrini? Estão, Paulo Guerra, estão, né? Já foram reconhecidos, inclusive por familiares, identificados, mas porém não oficialmente, não apareceu ainda os parentes com documentos oficiais, como carteira de identidade, documento com foto, na verdade, também, Paulo, para que esses corpos sejam liberados. Os 4 continuam no Instituto Médico Legal. É o José Leandro de Souza Brandão, de 21 anos, Luciano Marques de Oliveira, também de 21, Rafael Simão da Silva, de 29, e o Gabriel Neves Neri, de 24 anos, são os mortos nessa chacina lá em Presidente Figueiredo, Peregrini. O detalhe, Paulo Guerra, como você bem colocou aí, com o nome completo e também com a idade, é que nenhum deles chegou a completar 30 anos de idade. Toda na faixa de 20 e poucos anos, Paulo Guerra, são mais aí mortos nesses confrontos aí entre facções criminosas.
Peregrino, tivemos ontem a morte também de um motociclista que matou o garupa. Eu queria uma garupa dele, né, Peregrino? De repente, quando saiu da motocicleta, ele atirou, ainda esfaqueou e ainda deu pedradas no homem que morreu. E ele vingava a morte do irmão, Peregrino. Oi, Paulo, isso aconteceu na rua Pantanal, no bairro Jorge Teixeira, né? Foi a carona da morte. O irmão, esse rapaz que teve irmão morto, ele deu a carona para o assassino do irmão dele. Chegando lá à frente, Paulo Guerra, ele escolheu um bom lugar para parar, atirou no cara, atirou no assassino do irmão dele, matou com um tiro. Depois ele ainda continuou dando facadas e, não satisfeito, Paulo Guerra, ele ainda apedrejou a cabeça do rapaz lá, do monstro, né? Apedrejou com várias pedradas na cabeça. Repito, Paulo Guerra, isso aconteceu no bairro Jorge Teixeira. Testemunhas afirmam que ele disse ainda para a vítima: morreu porque matou meu irmão. Subiu na moto e seguiu em rumo ignorado. Pois é, Peregrino, na Zona Leste também, ainda relacionado a drogas, um homem foi executado dentro do carro dele, não é, Peregrino? Dirigiu um Vectra vermelho, Paulo Guerra, quando foi abordado por um pistoleiro que disparou 12 tiros no carro. 6 atingiram em cheio a vítima, um homem conhecido como Baixinho, que acabou morrendo na hora. Peregrino, 3 homens foram presos ontem à noite? Paulo, várias pessoas presas aí ontem à noite, né, relacionadas com o crime. Daqui a pouquinho vamos trazer aqui o nome deles, que ainda está aqui na minha página aqui no celular, Paulo Guerra. 3 homens envolvidos com tráfico de drogas. Os 3 estavam usando arma de fogo e foram presos aí pela polícia. Aliás, Paulo, logo após aquele foguetório, várias blitz foram realizadas em toda a cidade. O batalhão, o policiamento especializado da PM também esteve na rua, como Cavalaria, como o pessoal do Choque, como também a Rocan, Força Tática e todas as sicões em alerta na noite de ontem. E um homem pichava muros lá no bairro de São Francisco, na rua Sobrinho Maranhão, foi morto, né, Peregrino? Passou um carro ou foi uma moto? Um carro, e desse carro descia um pistoleiro que atirou várias vezes no corpo desse pichador que acabou morrendo, Paulo Guerra, lá no bairro de São Francisco. Foi muita bala em cima dele e ele acabou morrendo. Peregrino, e o tempo como é que está na área onde você se encontra? Nublado, Paulo Guerra, temos tempo nublado nesse momento, oferecendo aí possibilidade de chuva, tem aquele ventinho bem friozinho. A visibilidade não é normal, né, Paulo, até o presente momento. Muita gente usando o farol do carro para dar maior visibilidade. O tempo é bem nublado aqui onde estamos nesse momento, nas proximidades do pronto-socorro João Lúcio. Pois é, Peregrino, a probabilidade de chover 15 milímetros hoje é de 90%, segundo o Instituto Climatempo. Deve chover, né, Paulo? Mas o que não deve atrapalhar a frequência da novena, que hoje tem novena de hora em hora lá na igreja, né, no templo de da paróquia lá do bairro de Aparecida, Paulo. Tem novena de hora em hora e eu devo estar presente daqui a pouco na novena que será celebrada pelo padre Josinaldo. Peregrino, você sempre vai à novena às terças-feiras. Qual seria o teu problema, Peregrino? Paulo Guerra, eu vou para, né, na hora que saio da novena, eu já estou livre dos meus pecados. A gente zera para voltar a cometer outros, né, Paulo? Sem dúvida alguma, Peregrino. Até daqui a pouco, meu caro pecador. Quando voltaremos com essas e outras informações, Paulo Guerra e ouvintes, e eu continuo de olho naquela vaga para o padre no interior. Contigo, Paulo. E o padre sempre fala para você: vá, filho, e não peque mais. É isso, Peregrino? É isso aí, mais ou menos isso, né, Paulo? Daqui a pouco tem nove. Aliás, Paulo Guerra, deixa a gente mandar um abraço também, pessoal da Feira de Aparecida, todo mundo com o radinho ligado lá na Feira de Aparecida, o Vascaíno lá do Pastel, todo o pessoal ali também, o Domingos do Caldo de Cana, aquela turma boa lá da Feira da Aparecida, Paulo Guerra, que toda terça-feira é um sucesso, sem dúvida nenhuma. É contigo, meu chefe. 5h57 em Manaus. O Departamento Estadual de Trânsito flagrou 52 motoristas dirigindo sob efeito de álcool no final de semana. A fiscalização da Lei Seca ocorreu entre a sexta-feira e a madrugada desta segunda-feira e fiscalizou 850 veículos por meio do núcleo especializado em uma operação de trânsito, Polícia Civil e o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar. Durante a fiscalização, que aconteceu de forma itinerante em diversos pontos da capital, 53 veículos foram removidos por diversas irregularidades,
sendo 33 carros e 22 motocicletas, além de 42 carteiras nacionais de habilitação, NH, e 32 certificados de registro e licenciamento de veículos que foram recolhidos. O Programa Estadual de Proteção e Orientação ao Consumidor, PROCON, notificou 3 agências bancárias localizadas na Avenida André Araújo, bairro do Aleixo. Os 3 estabelecimentos foram autuados por descumprirem a Lei Estadual número 139/2013, mais conhecido como Lei das Filas. Foram notificadas as agências do Bradesco, Itaú e Santander. Nesta última, a demora para atendimento passava de 1 hora. Escola do Legislativo inicia curso de informática básica. A Escola do Legislativo, o senador José Lindoso, da Assembleia Legislativa do Amazonas, Aleã, iniciou na tarde de ontem o curso de informática básica ministrado pelo professor Wallace Alves e voltado aos servidores da casa e público externo. As aulas acontecem no Laboratório de Informática 2 no período das 14 às 17 horas. Hoje, além da abertura oficial do ano letivo no turno da manhã, mais 2 cursos começam no horário vespertino. Relacionamento interpessoal e gestão com a professora Michele Bahia e gramática aplicada e produção textual ministrado pelo facilitador Sérgio Lins. Wallace Alves explicou que o curso de informática básica, assim como os demais, faz parte de uma metodologia de módulos aplicada pela Escola do Legislativo que já acontece há algum tempo. Esse é o primeiro módulo na área de informática em 2020, informou o professor. Ele adiantou que ao longo do ano outros mais serão oferecidos e englobarão conteúdos como o Word, Excel e aplicativos com recursos intermediários. O curso de informática básica abrange temáticas como sistema operacional, segurança da informação e boas práticas no uso do computador. As inscrições para os cursos de pós-graduações Lato Sensu em Robótica Educacional, MBA e Gestão de Projetos, Eficiência Energética, Ciência de Dados e Gestão Ambiental da Universidade do Estado terminam nesta terça-feira. O processo está sendo realizado na Escola Superior de Tecnologia, localizado na Avenida Darcy Vargas. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto divulgou nesta segunda-feira o resultado preliminar do processo seletivo simplificado para a contratação de 716 professores temporários para a educação indígena no interior do Amazonas. Ao todo, a pasta registrou 1.849 inscritos na seleção, cujo edital foi disponibilizado em janeiro de 2020. O resultado provisório pode ser conferido no site oficial dos concursos COPEC. Temos informações de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Após 1 ano e 1 mês à frente da assistência social do município, secretário deixa a pasta e retorna à Câmara de Vereadores. O secretário de Assistência Social, Nathanael Nogueira, deixou a pasta e assumiu na manhã de ontem, segunda-feira, seu mandato de vereador. Sua saída da secretaria foi oficializada após uma conversa com o prefeito Beto D'Angelo, que disse estar contente com o trabalho desenvolvido por Nathanael durante o período que esteve à frente de uma das pastas mais importantes de sua administração. Nathanael Nogueira é filiado no Partido Social Cristão PSC e garantiu sua vaga no Legislativo nas eleições de 2016. Sobre sua saída da secretaria, o vereador revelou já ter cumprido seu papel com a atual administração, que não há nenhuma divergência com o prefeito Beto D'Angelo e volta à Câmara, onde irá compor a base de sustentação da situação do governo. Nathanael Nogueira disse ainda retornar às atividades parlamentares na Câmara Municipal depois de 1 ano e 1 mês à frente da pasta da Secretaria Municipal de Assistência Social, SEMAS. Com muita satisfação, retoma o exercício da vereança com o objetivo de continuar representando a população na tribuna, como também os atendimentos das demandas em seu gabinete. Expressou sua gratidão ao prefeito Beto D'Angelo pela confiança, a todos os servidores da SEMAS pelo convívio e aprendizado durante todo o tempo em que esteve como secretário, a sua família e a população que nele confiou seu mandato de vereador. Com a decisão de Nathanael em voltar a ocupar sua cadeira na Câmara Municipal, Isabel Marinho, que ocupava o seu lugar, volta à condição de primeira suplente. No lugar de Nathanael Nogueira, que deixa a pasta de assistência social, assume Rosinaldo Moura, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus.
De Manacapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. 6h07 em Manaus. Saúde da Família e Policlínicas da Secretaria Municipal de Saúde. A chefe da Divisão de Imunização da Sensa, enfermeira Isabel Hernandes, informa que a campanha seguirá até o dia 13 de março e as pessoas na faixa etária indicada devem procurar uma unidade de saúde para avaliação da situação vacinal. Todos devem comparecer até uma unidade com o seu cartão de vacina para que a gente avalie se é necessário ou não tomar vacina. Quem tiver com a vacina em dia não vai tomar, quem tiver em atraso vai tomar. A única prevenção contra o sarampo que nós temos hoje é a vacina. Então, os pais precisam ter essa consciência. Nós temos sarampo circulando no país, então precisam ir até a unidade para fazer a imunidade do seu filho. 6h09 em Manaus. Com 52 processos em pauta, o Tribunal de Contas do Amazonas realizará a terceira sessão ordinária de 2020 na manhã de hoje, a partir das 10 horas no auditório da Corte de Contas. Dos processos a serem apreciados, 19 são recursos de revisão, de reconsideração e ordinários de gestores e ex-gestores que tentam modificar as decisões desfavoráveis proferidas pelo tribunal nos julgamentos das contas. Em processos em pauta, os conselheiros Júlio Pinheiro, Érico Desterro, Josué Filho, Ari Moutinho Júnior, Yara Lins dos Santos e o auditor Mário Filho. A Assembleia Legislativa realizou uma sessão especial em homenagem aos 40 anos de fundação do Partido dos Trabalhadores. A sessão realizada na manhã de ontem foi uma propositura apresentada pelo deputado Sinésio Campos, que ocupa a presidência do Diretório Estadual do partido aqui no estado. A Assembleia Legislativa do Amazonas também realizará às 10 horas do dia 3 de março, sessão especial em homenagem aos 56 anos de existência do Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIG. A propositura é de autoria do deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL, destacando a criação do SIGs no dia 2 de março de 1964, pelo decreto 53.649, tendo como primeiro comandante o então major de artilharia Jorge Teixeira de Oliveira, o Teixeirão. Até junho de 1969, o SIGs foi subordinado ao Grupamento de Elementos de Fronteira. Ao longo de seus 55 anos de existência, o SIGs especializou 6.512 combatentes de selva, sendo 561 de nações amigas, isso até 4 de julho do ano passado. A Câmara Municipal de Manaus abriu oficialmente na manhã de ontem os trabalhos da 4ª sessão legislativa da 17ª legislatura do Parlamento. A solenidade contou com a leitura da mensagem governamental do prefeito Arthur Virgílio Neto, em que ele fez um balanço dos seus 7 últimos anos de gestão. O vereador Elias Emanuel, do PSDB, ingressou com representação no Ministério Público exigindo providências para que o governo do estado construa a sede definitiva do anexo do Colégio Militar da PM, que funciona em prédio alugado no bairro de Cachoeirinha. O CMPM1 tem hoje 1.800 estudantes e em todo o fim de ano a incerteza de continuidade no mesmo lugar toma conta de pais e alunos da escola. No fim do ano passado foi preciso protestos dos pais para que os alunos não saíssem de onde estudam no antigo Batista das Américas, depois de um mal entendido entre Seduc e o dono do prédio. Na representação ao Ministério Público, Elias Emanuel apresenta várias opções de terrenos para a construção do anexo do CMPM1, entre os terrenos um do próprio governo do estado, que há décadas está abandonado na zona sul de Manaus. Visita cancelada. A visita do vice-presidente da República, Milton Mourão, marcada para hoje, foi cancelada. Ele deveria tratar aqui de questões relativas à criação do Conselho da Amazônia e visitar o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Em um cenário de recuperação econômica, os representantes da indústria da Zona Franca de Manaus temem um recuo diante do alerta de um possível desabastecimento de bens intermediários e insumos em decorrência dos efeitos do coronavírus sobre a indústria chinesa. O país asiático é um dos mais importantes fornecedores de componentes para empresas das linhas branca e marrom e das de eletrônicos e eletroportáteis da indústria brasileira e do Polo Industrial de Manaus. O presidente da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, José Jorge do Nascimento Júnior, disse considerar preocupante a instabilidade na cadeia logística de importação de insumos produzidos na China. Segundo ele, a potência asiática é uma fornecedora estratégica de componentes para empresas que fabricam fogões, geladeiras e máquinas de lavar, equipamento de áudio e vídeo e secadores de cabelo, sanduicheira, ventiladores, entre outros. 6h12 em Manaus.
O governo do Amazonas instalou a noite passada um gabinete de crise da segurança pública. A medida colocou todo o sistema de segurança em alerta nas cadeias e nas ruas da cidade. O objetivo do Estado é de se antecipar a qualquer tipo de distúrbio provocado por criminosos em decorrência do intenso combate que o governo vem executando contra o tráfico de drogas. Em 2019, os números de operações e de apreensão de entorpecentes foram recorde. Por determinação do governador Wilson Lima, que está em Brasília para a reunião de governadores, o gabinete de crise foi instalado ainda no início da noite no Centro Integrado de Comando e Controle da Secretaria de Segurança. Estiveram presentes representantes de todas as forças de segurança pública do Estado, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil e da Defensoria Pública. Reunimos nossos comandantes das forças policiais e demais órgãos importantes nesse processo. Estamos nos antecipando e fazendo tudo o que é preciso para resguardar a ordem nos presídios e a integridade da população. O firme combate ao tráfico provoca reações e estamos utilizando todo o nosso aparato policial e de inteligência para proteger a população, destacou o vice-governador do Amazonas e secretário-chefe da Casa Civil, Carlos Almeida, logo após instalar o gabinete de crise. O secretário executivo de Segurança Pública, Coronel Amésio Paiva, relatou que a necessidade de instalação do gabinete foi identificada a partir dos sinais de desentendimento entre integrantes de facções identificados pelo Serviço de Inteligência do Estado, da Secretaria de Inteligência, Polícia Militar e da Secretaria de Administração Penitenciária. A medida colocou todo o sistema de segurança em alerta nas cadeias e nas ruas da cidade. Polícia. 4 pessoas foram assassinadas, um bebê de 2 anos ficou ferido ontem à tarde na comunidade Boa Esperança, quilômetro 120 da BR-174, que liga Manaus a Presidente Figueiredo. Segundo informações do delegado Valdinei Silva, as características da chacina são de acerto de contas. As vítimas estavam numa casa quando os autores ainda não identificados chegaram atirando. Um dos tiros pegou numa criança de 2 anos que foi levada até o hospital de Presidente Figueiredo e logo em seguida transferida para Manaus. Foram mortos José Leandro de Souza Brandão, de 21 anos, Luciano Marques de Oliveira, de 21, Rafael Simão da Silva, de 29 e Gabriel Neves Neri, também de 24 anos. Alberto Peregrino, os corpos ainda estão no IML. Ainda, Paulo Guerra, aguardando por uma identificação oficial. Já foram reconhecidos, inclusive, Paulo, faltando apenas chegar a documentação para que sejam liberados para o sepultamento. Peregrini, e o que mais aconteceu nas últimas horas? Muito bem, Paulo Guerra, uma movimentação intensa em pronto-socorros da cidade, como, por exemplo, o pronto-socorro 28 de agosto, uma movimentação intensa durante a noite e madrugada, com 3 pessoas que deram entrada feridas por arma de fogo, receberam bombons da morte pelo corpo. Um outro homem de 22 anos de idade dava entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bufetes. Era por volta de 20 horas e 30 minutos à noite de ontem. Ele veio do bairro de Cachoeirinha. Pronto, socorro, João Lúcio. Um gigante da zona leste da cidade. Uma pessoa deu uma entrada vítima de arma de fogo, levou bala, levou tiro e deu entrada naquela unidade de saúde. De tudo foi feito para salvar a vida desse homem. Entretanto, ele partiu dessa para pior. Pronto-socorro Platão Araújo. O pronto-socorro Platão Araújo, que em breve vai se transformar em hospital do Bombeiro Militar para atender melhor a população. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Ontem à noite, o homem foi ferido a bala e também deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. Um outro homem se envolveu em uma briga e as informações dão conta que essa briga aconteceu no bairro do Coroado, proximidade da feira. 2 homens brigavam e brigavam muito, até que um deles resolveu puxar uma faca e deu-lhe uma peixeirada na barriga do outro, além de agredi-lo com muitos murros, chutes, socos e pontapés espalhados pelo corpo. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, acidente de trânsito, queda de moto. Uma pessoa deu entrada em estado grave, vítima de acidente de trânsito. Essa queda de moto ocorreu na área da Cidade Nova e o homem deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo com ferimentos graves por todo o corpo e com grave ferimento também na cabeça. Ele continua internado no pronto-socorro Platão Araújo. De polícia,
Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. 3 homens foram presos na noite de ontem por estarem envolvidos aí em crimes na cidade. Uma verdadeira operação da polícia aconteceu ontem, Paulo, por parte da Polícia Civil e da Polícia Militar, blitz em toda a cidade. E esses 3 homens que são apontados aí como autores de pelo menos 10 homicídios esse ano foram presos graças à grande ação aí da Secretaria de Segurança, que ontem à noite sitiou toda a cidade. Ficou aí com certeza combatendo o crime e assim o fez. Tinha muito disse-me-disse, que estava violento, que já tinha morrido mais de 10, nada disso. Polícia na rua e a noite e madrugada teve números aí que não passaram do cotidiano em nossa cidade. E agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Agora, quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade? E atenção, corpo encontrado no município de Iranduba. O corpo de um homem foi encontrado boiando em uma comunidade no bairro de Iranduba. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros já está trabalhando no caso. Um homem de 31 anos foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 6 balachos pelo corpo, e tudo aconteceu assim. Era pouca da noite de ontem, quando um homem conhecido como Baixinho dirigia seu carro Vectra de cor vermelha em uma das ruas do bairro do Coroado. De repente, ele foi interceptado por homens que estavam em uma moto, que chegaram, fecharam a frente do carro dele e dispararam 12 tiros no veículo. Foram 12 tiros no Vectra vermelho. 6 deles atingiram o homem, que acabou morrendo. Ele ainda foi levado ao pronto-socorro João Lúcio, porém não resistiu e acabou morrendo. A polícia acredita que o crime tem a ver com acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Tiros, facadas e pedradas na cabeça. Assim foi assassinado um homem conhecido como Márcio Roberto. O crime aconteceu na rua Pantanal, no bairro Jorge Teixeira. O autor do crime disse que a vítima merecia morrer porque matou seu irmão. O detalhe foi que ele deu a carona da morte. Ele colocou o Márcio Roberto na garupa e o Márcio Roberto subiu na moto. Lá na frente, o condutor da moto puxou a arma e atirou 2 vezes contra o corpo de Márcio Roberto. Ele, não satisfeito, ainda deu-lhe 2 facadas e várias pedradas na cabeça. E dizia em voz alta que ele estava matando o Márcio Roberto, porque o Márcio Roberto matou o irmão dele. Foi um crime bárbaro, cruel, que chamou muita atenção de todos os moradores e aqueles também que passavam lá pela área do bairro Jorge Teixeira, na rua Pantanal, que foi palco de morte a noite passada. Um detento do Compage foi assassinado por seus colegas de cela. Trata-se de Fabrício Silva Santos Neto, de 31 anos. Ele foi morto no Compage, foi morto por espancamento, e logo que foi espancado, que foi morto, o corpo foi levado ao Instituto Médico Legal, onde já foi liberado para o sepultamento. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ao pintar um muro com as iniciais de uma facção criminosa, o rapaz foi barbaramente assassinado com vários tiros por ocupantes de um carro ainda misterioso, de placa misteriosa, por ocupantes de uma facção rival. Os ocupantes estavam no outro carro, né? O cara estava lá pichando, né, com as iniciais da facção dele. Aí passou a facção rival, viu aquela marmota e meteu-lhe bala. Os fugitivos, os assassinos, tomaram rumo ignorado. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas
56 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui na concurso 5.193 acumulou dezenas sorteadas 23, 26, 28 51 e 62. A quadra saiu para 45 apostadores, cada um leva R$9.580,51. O terno teve 4.119 ganhadores com premiação individual de R$157,39. A Loto Fácil, concurso 1927, saiu para 4 apostadores, cada um vai receber R$466.03,81. Eles são de Cariacica, no Espírito Santo, como sempre, Recife, capital, Pernambuco, Foz do Iguaçu, no Paraná, e Rio de Janeiro. 14 acertos, 818 apostas ganhadoras com premiação de R$1.001 mais 64 centavos. E agora os números da Loto Fácil nesse concurso 1927. Anote aí: 01, 02, 04, 05, 08, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23 e 24. Repetindo os números da Loto Fácil: 01, 02, 04, 05, 08, 10, 11, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 23 e 24. 6h29. Esportes. Na noite de ontem, Vanderlei Luxemburgo, atual técnico do Palmeiras, foi convidado de um programa de televisão. Durante o debate, ele minimizou os efeitos e os feitos de Jorge Jesus na temporada vencedora do ano passado no Flamengo e destacou a partida contra o Emelec como duvidosa, como a divisora de águas por causa de um suposto pênalti não marcado. E o Jesus, quando ele veio para o Flamengo no início foi muito perigoso, porque seria tudo ao contrário. Nós estaríamos falando tudo diferente aqui se aquele penaltizinho do Emelec fosse dado. Aquilo lá deu uma segurança para o Jesus. Dali para frente, ele contratou, deu saúde para os jogadores. Nunca teve no Brasil 5 jogadores que jogaram a Champions League jogando no mesmo time, disse Vanderlei Luxemburgo. Placar dos jogos de ontem: Campeonato Paulista, Santos 2, Botafogo de São Paulo 0. Campeonato Pernambucano, Sport 1, Afogados também 1. Brasileiro Feminino A1. Cruzeiro 1, São Paulo 0. E os jogos de hoje? Às 19h15, Viracopa Libertadores, jogo Internacional Universidade de Chile. Deportivo Táchira e Independiente de Medellín. Às 21h30, jogam Tolima e Macará. Jogos da Copa Sul-Americana, 19h15. Jogam Argentino Júnior e Sport Huancayo. Atlético Grau e River Plate. Às 21h30, jogam Sol de América e Goiás. Vou conversar. Últimas notícias. Eu vou conversar com o Alberto Pellegrini, que está nas ruas da cidade. Pellegrini, como é que está o tempo, Pellegrini? Paulo, o tempo, né, apresenta nesse momento bem nublado e com chuvas isoladas já na cidade, Paulo. Por exemplo, aqui na área do bairro de São José, proximidade do Terminal 5, chove e é uma chuva relativamente forte aqui na área da zona leste da cidade. Mais à frente, Paulo, já chegando na zona centro-sul, por onde passamos agora há pouco, ali na área da Arena da Amazônia, eu conversava com o gerente Hudson do Manochães, naquela hora estava comentando que parte da cidade chove e parte não chove. Zona leste chovendo, centro-sul ainda não começou a chuva, Paulo. Pellegrini, a visibilidade como é que está? Paulo, tem que ter muito cuidado, né? Já não é aquela visibilidade de dias anteriores, temos aí um pouco de chuva, as nuvens estão baixas e o motorista prudentemente, a grande maioria, está usando aí a luz baixa para facilitar a visibilidade nesse momento. O Valdir Corrêa, que acaba de chegar aqui aos estúdios para apresentar o seu programa daqui a pouco, está preocupado com você e pede muito cautela aí, você dirigindo a viatura da rádio nas ruas da cidade. Pois é, o rapaz Dorotinho está preocupado mais com a viatura do que comigo, né? Um bom dia pro Valdir. Pois é, ele teme que a viatura venha sofrer algum dano. Pois é, Paulo Guerra, então a gente vai dirigir com muita cautela, com muita responsabilidade, sempre ouvindo os seus conselhos e os conselhos do garotinho, sempre conselhos muito válidos, por sinal.
Pois é, Pellegrini. E o trânsito, como é que está, Alberto Pellegrini, nesse instante? Já começa a ficar complicado, Paulo. Sempre que tem chuva, né? A gente sempre, o Valdir fala isso também no seu programa, sempre que tem chuva, o trânsito tende a ficar mais complicado. Por quê? Porque o motorista diminui a velocidade. Nesse momento, aqui na rotatória do bairro de São José, onde a chuva começa a ficar mais forte, inclusive nesse momento, a movimentação, Paulo, é bem intensa. Nós já temos aí aquela famosa caixa cheia, devido ao grande número de veículos, principalmente na Avenida Grande Circular, em direção à rotatória do distrito, né? A rotatória da Samsung. A movimentação é muito intensa, Paulo, já temos aí um congestionamento. Porém, não tem nenhuma batida, não tem nenhum ônibus no prego que venha a atrapalhar o trânsito. É somente aí a cautela do motorista devido à chuva e o grande número de veículos na pista nesse momento. Pellegrini, o que tinha de carro em pane ontem mecânica na cidade era uma festa. Era carreta, era ônibus, era pata-choca. Vou te contar. Pois é, e a gente tem notado também, Paulo, não sei se é devido ao aumento da gasolina, muito carro em pane seca. O que a gente tem visto de as pessoas chegarem com galão de gasolina no posto, outros empurrando para o acostamento, muita gente pregando aí devido à falta de combustível. Pois é, muita gente não coloca combustível no carro porque não tem dinheiro. Quando o carro tem a pane seca, aí aparece o dinheiro e ninguém sabe de onde é, né, Pellegrini? Pois é, de repente aparece ali em 10 anos, 5 para colocar, e é bom lembrar também, Paulo Guerra, que essa pane seca, quando atrapalha o trânsito, é passível de multa, né, Paulo? Sem dúvida, Pellegrini. Pellegrini, e a previsão da liberação daqueles 4 corpos lá do IML, da chacina de ontem, lá em Presidente Figueiredo? Pois é, Paulo, né? Eu conversava ainda há pouco com a Aida e o Edmilson, que estão lá, de plantão no Instituto Médico Legal, e eles me diziam o seguinte, Paulo, que os corpos foram identificados pelos parentes, né? E falta apenas a chegada dos documentos das vítimas para que eles sejam liberados. Os corpos já passaram por necrópsia, estão no Instituto Médico Legal e deverão ser liberados aí nas próximas horas para o sepultamento lá mesmo em Presidente Figueiredo. Vieram para Manaus, o Instituto Médico Legal foi buscar os corpos, já estão aqui em Manaus e devem, né, tem parentes aqui, outros se mobilizando lá em Presidente Figueiredo, a fim de trazer os documentos para Manaus, documentos oficiais, como identidade, por exemplo, para que os corpos sejam liberados. Pellegrini, vamos procurar também informações sobre essa criança que veio baleada. Ela foi baleada ontem nesse tiroteio que aconteceu lá, com a morte do José Leandro de Souza Brandão, do Luciano Marques de Oliveira, do Rafael Simão da Silva e do Gabriel Neves Neri. Eles tinham entre 21 e 29 anos de idade. Vamos buscar sim, Paulo. Pois é, né? Nenhum chegou a 30 anos de idade. Vamos procurar saber o estado de saúde da criança também, Paulo Guerra. Vamos aí cumprir essa missão que você acaba de nos passar. E dizer também, Paulo Guerra, que ontem à noite, nas proximidades do Terminal 5, né, onde nós estamos aqui nesse momento, conversando com as pessoas por aqui, as pessoas que vendem, né, que tem bancas por aqui, falavam do desespero de ontem à noite, quando 5 pessoas foram baleadas, né, lá próximo ao terminal. Era aproximadamente 17 horas, quando várias pessoas foram aí baleadas e por pouco não perdem a vida e foram levadas ao pronto-socorro João Lúcio, e o pessoal lá que trabalha ali perto, as pessoas que estavam no terminal à espera do coletivo, ficaram desesperadas. É bom que você diga também que aconteceu fora do terminal, Paulo, mas muita gente se feriu. Pellegrini eram pessoas já que é alvo dos atiradores, ou o que aconteceu? Pois é, Paulo, eram pessoas alvo dos atiradores, sim, né? O Marcos Ferreira da Silva foi baleado nas 2 pernas, né? E o crime é considerado como circunstâncias misteriosas, né? Isso aconteceu com um outro jovem também, de 21 anos, que estava passando por próximo ao terminal, também foi baleado, e outros 3 que não foram identificados também foram levados ao pronto-socorro. E a polícia, né, foi passada em imprensa que o crime ainda tem aí as circunstâncias misteriosas, né? Poderia ter acontecido aí uma verdadeira chacina, mas felizmente essas pessoas, nenhum deles corre risco de morte. Pellegrini, parece que aconteceu uma trégua no que se relaciona a assalto a ônibus, Pellegrini. Pois é, né? Pelo menos aí nas últimas 48 horas nós não temos, né, notícias de que ônibus foram assaltados, Paulo. A Operação Catraca vem acontecendo aí em toda a cidade, os ônibus estão sendo parados, os motoristas, né, principalmente naqueles pontos onde nós já conhecemos, na Torquato Tapajós, na Max Teixeira, na Noel Núteos,
blitz, onde tem esses pontos aí de assalto, estão sendo realizadas aquela operação Catraca, todo mundo desce do ônibus, muita arma tem sido apreendida também. Pellegrini vai daqui a pouco trazer mais informações dentro do programa Valdir Correia e acompanhando tudo que está acontecendo na cidade. Pellegrini, vamos procurar informações, notícias sobre essa criança que foi baleada lá em Presidente Figueiredo. Enfim, Paulo, já vamos fazer contato, né? Vou fazer contato com a doutora Silvana, que é né, quem comanda o pronto-socorro Joãozinho ali na zona leste da cidade. Vamos fazer contato daqui a pouquinho também. A Regiane também trabalha lá dentro do hospital. É sempre um contato nosso, Paulo, e nós vamos trazer informações em relação ao estado de saúde dessa criança que foi baleada lá no município de Presidente Figueiredo. Falando em criança, Paulo, ainda está acontecendo muita mobilização por parte das redes sociais, da família do pequeno Gabriel, que foi sequestrado, né, Paulo Guerra, e até o presente momento essa criança não apareceu ainda. Muita gente nos cobra também aqui para trazer alguma posição, e o que ocorre, Paulo, que infelizmente está tudo na mesma. A criança foi raptada, foi levada e até o presente momento não tem pistas em relação a esse crime. Pellegrini, com relação a essa criança, muitas dúvidas no ar. O pai dessa criança é presidiário, a própria mãe também já foi presidiária, né, Pellegrini? Tem muita coisa por trás do desaparecimento dessa criança. Pois é, a polícia está investigando, Paulo, com várias linhas de investigação. E devido ao comportamento, né, dos pais aí, que já tem aí passagens pela polícia, outras linhas de investigação estão sendo realizadas também. Quem sabe essa criança não foi levada aí por vingança também, né, Paulo? A polícia trabalha com essa possibilidade. Pellegrini, muito obrigado pela tua participação aqui nas últimas notícias do Jornal da Manhã e até daqui a pouco. Muito bem, Paulo Guerra, daqui a pouquinho voltaremos com essas e outras informações também dentro do programa do garotinho Valdir Correia. Já está chovendo em boa parte da cidade, Paulo, e aquela cautela que a gente sempre pede aqui para quem está dirigindo, é sempre bom que o faça para que não haja acidente de trânsito. Os agentes do Instituto Municipal de Mobilização Urbana também já está aí nas ruas da cidade, todo mundo encapado aqui na rotatória de São José, e o trânsito flui de maneira tranquila nesse momento. 6:43 em Manaus. O dólar renovou máxima de fechamento e fechou em alta nesta segunda-feira, com os investidores preocupados ainda com as consequências do surto de coronavírus lá na China e em outros países. A moeda norte-americana encerrou o dia a R$4,3224, em alta de 0,06%. O Ibovespa recuou 1,5% a 112,570 pontos. As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, seguindo o desempenho positivo de Wall Street, apesar da apreensão com a epidemia de coronavírus e da lenta retomada da manufatura chinesa após o feriado do Ano Novo Lunar estendido. Nos mercados da China continental, o Xangai Composto subiu 0,39%. E ao menos abrangente, o Shenzhen Composto teve ganho marginal de 0,04%. Ontem as bolsas de Nova York deixaram preocupações com o coronavírus temporariamente de lado e subiram com notícias corporativas animadoras que levaram os índices Nasdaq e Standard & Poor's 500 a recordes históricos de fechamento. Em outras partes da Ásia, o Hang Seng subiu 1,26% em Hong Kong hoje. O sul-coreano Kospi se valorizou 1% em Seul e o TAIEX avançou 0,78% em Taiwan. Em Tóquio, não houve negócio devido a um feriado nacional no Japão. A Oceania, a bolsa australiana, seguiu o tom positivo das asiáticas e o Standard & Poor's ASX 200 teve ganho de 0,61%. Em Sydney, a 7.055,30 pontos, atingindo o maior nível desde 24 de janeiro. 6:45 em Manaus. Produção de petróleo da Petrobras no Brasil cresce 16,5% no quarto trimestre. Na comparação com o terceiro trimestre, houve um avanço de 5,7% da produção de petróleo e líquido de gás natural. O presidente do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Rafael Fonteles, afirmou nesta segunda-feira que os estados vão propor à União que
que eleve de 10% para 30% a complementação federal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. No ano passado, o Ministério da Educação informou que aceitaria aumentar de 10% para 15% o repasse federal. O valor foi confirmado pelo Ministério da Economia na ocasião, mas em 2020 o governo ainda não tocou nesse assunto. Em meio às negociações para destravar a reforma tributária, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democrata do Rio de Janeiro, disse que a tributação de grandes fortunas não está na sua agenda. A pauta é prioritária por partidos da esquerda. As declarações aconteceram após um evento na Associação Comercial do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. Em entrevista aos jornalistas, Maia defendeu uma mudança na tributação de parte dos dividendos e a redução de alíquota para a pessoa jurídica. 6h46. O Departamento de Comércio dos Estados Unidos publicou uma nota nesta segunda-feira informando que retirou o Brasil da lista de países em desenvolvimento, o que pode restringir benefícios comerciais concedidos às nações que estão nessa categoria. Além do Brasil, mais 18 países como África do Sul, Índia e Colômbia também foram tirados dessa lista. Com isso, o tratamento preferencial dado a esses países nas negociações pode diminuir. Esses benefícios são, por exemplo, prazos mais longos para negociar, vantagens tarifárias e de acesso a mercado. A medida também diminuirá as barreiras para que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, investigue, por exemplo, casos de exportações subsidiadas em outros países. Jair Bolsonaro assina medida provisória e destina 11,2 milhões para combate ao coronavírus. Crédito extraordinário foi destinado ao Ministério da Defesa. O governo não detalhou como o dinheiro será utilizado. O Brasil ainda não tem nenhum caso confirmado da doença. Os repatriados da China seguem sem sintomas de infecção por coronavírus, conforme boletim divulgado pelo Ministério da Defesa nesta segunda-feira, segundo dia da quarentena. Eles também receberam orientação de lazer na área comum da base aérea de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, onde devem ficar durante os 18 dias de isolamento. A província de Hubei, na China, confirmou mais 103 mortes por causa do novo coronavírus nesta segunda-feira. Na província fica a cidade de Wuhan, epicentro da epidemia, e somente nesta localidade o balanço aponta 67 mortes. Com a atualização dos dados, o total de mortes chega na China a 1.016. O total de casos confirmados no país sobe para 42.638. 6h48. Agora vamos aos destaques de capa dos principais jornais do país nessa terça-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Estados Unidos retiram Brasil, China e 2 dúzias de países de lista para tratamento preferencial no comércio. A Folha de São Paulo. Após temporal e destruição, São Paulo terá mais chuva nos próximos dias. O Estado de São Paulo. Ministro peruano renuncia após revelação de que auxiliou Odebrecht em projeto. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Ataque a servidores tira Guedes da negociação da reforma administrativa. Ministro se desculpa. Estado de Minas. BH pode ter tempestades severas até quinta-feira. Alerta a Defesa Civil. Vamos ao Recife com o Jornal do Comércio. BNB inaugura hub de inovação e abre edital para startups no Porto Digital. Fortaleza Diário do Nordeste. Representante da PM dos Bombeiros marcam nova reunião sobre reajuste para quinta-feira. Porto Alegre, 0 hora. Número de mortes por coronavírus passa de 1.000. Somente ontem foram 103. Edições impressas locais, o centenário Jornal do Comércio. Indústria testa fôlego com impacto do coronavírus. Diário do Amazonas. Bolsistas chamados para contrapartida. A crítica. Segurança pública, facções em guerra, sistema em alerta. Governo do Estado instala gabinete de crise para conter alterações dentro e fora das cadeias. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.